No segundo programa da série especial com os prefeitos de São Paulo e do Rio de Janeiro, Fernando Haddad e Eduardo Paes revelam em entrevistas exclusivas ao Cidades e Soluções seus compromissos em favor da sustentabilidade. Quando o assunto é reciclagem de lixo, São Paulo e Rio de Janeiro ainda estão muito atrasados. A coleta seletiva alcança apenas 1% dos resíduos. O resto segue misturado ao lixo comum. Qual é o compromisso do senhor com reciclagem de resíduos? Chegar a 25%, né? Agora, num prazo muito curto, de 4 anos. Agora, entender isso, quer dizer, o Rio, até no passado, até 2012, um ano atrás, essa cidade ela ainda despejava todos os seus resíduos sólidos num aterro de lixo às margens da Baía de Guanabara, né? Sendo tratamento de resíduos, aquilo não era. Era um aterro, não era aterro sanitário, aquilo era um lixão, Gramacho, às margens da Baía de Guanabara. Então hoje a cidade tem um centro de tratamento de resíduos enceropédica, com qualidade, melhorando, ainda com detalhes para acertar. Qual o compromisso do senhor em relação à reciclagem? Olha, nós recentemente lançamos o plano de reciclagem da cidade de São Paulo, reiterando o compromisso de campanha de elevar a reciclagem para 10%. Então, qual foi a mágica de sair de 1 e pouco para 10%? Nós, no ano passado, fizemos uma grande pesquisa nas principais feiras internacionais e descobrimos que hoje há tecnologia disponível para a mecanização de uma parte do processo. Então, sem excluir os catadores, que são aqueles que merecem nosso respeito, porque foram os primeiros a olhar para aquilo que a gente chamava de lixo e ver uma oportunidade de geração de emprego e renda, sem excluir esse pessoal que já está organizado em cooperativas, nós vamos mecanizar as novas centrais de triagem da prefeitura. A gente tem um programa com catadores, vamos ampliar essa coleta, essa reciclagem com coleta domiciliar. A gente, desde o início, né, da nossa administração, a gente vem traçando essas metas usadas na questão ambiental, na questão da sustentabilidade, que a gente entende que é um caminho que tem que ser percorrido para que essa cidade fique melhor ainda. Serão 4 centrais de triagem, cada uma com a capacidade de processar 250 toneladas dia. As 4 em operação, mais o que nós reciclamos manualmente, vai me dar exatamente 10% do resíduo sólido produzido na cidade. Até o final do mandato do senhor? Até o final. As 2 primeiras centrais estarão prontas em 2014 e as 2 seguintes em 2016. Então eu concluo meu mandato com capacidade instalada de reciclar 10% do resíduo sólido. Em algumas cidades do Brasil e do mundo, lixo é fonte de energia, é matéria-prima para a produção de adubo orgânico de excelente qualidade. Em cidades como Belo Horizonte, o processamento do entulho chega a uma escala de 112 mil toneladas por ano e vira insumo para a construção civil. A percepção do senhor em relação ao universo dos resíduos sólidos, o que é possível fazer, se resume à questão da reciclagem, ou o senhor tem alguma perspectiva de otimização, melhor aproveitamento do que a gente descarta como lixo? Nosso ponto de largada era muito atrasado. De novo, a cidade do Rio tinha um lixão. Então, quando a gente resolve o lixão, a gente caminha para essa reciclagem. O entulho, a gente já começa a estar para as obras públicas hoje, elas já se utilizam muito desse entulho para virarem material de construção civil. Quer dizer, tem uma série de iniciativas que a prefeitura tem tomado, né, nessa direção. Mas eu diria que a gente tem aí, a gente vai demorar um tempo ainda para alcançar o nível de algumas cidades que já vem tratando dessa questão há mais tempo. O aterro de Gramacho, que foi encerrado pela Prefeitura do Rio há 1 ano, é hoje o primeiro fornecedor de biogás do mundo para uma refinaria de petróleo. Até junho do ano passado, este lugar onde eu estou era o maior aterro de lixo da América Latina. A partir desse ano, Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, passará a ser o único fornecedor de biogás do mundo para uma refinaria de petróleo. Um negócio sem precedentes, que dará um destino mais nobre e lucrativo para milhões de metros cúbicos de gás que vem do lixo. Mas quando o assunto é aproveitamento energético do lixo, São Paulo saiu na frente. Você já viu aqui no Cidades e Soluções as 2 primeiras usinas térmicas de lixo do país, instaladas nos aterros Bandeirantes e São João.
Há exatamente 15 anos, 7 mil toneladas diárias de lixo da cidade de São Paulo são trazidas para cá. E há apenas 60 dias começou-se a retirar o gás metano do lixo em tubulações como essa, de polietileno de alta densidade, tubulações de 12 polegadas, que são levadas para tratamento e queima. Olha, até pela escala de São Paulo, eu penso que nós temos condição de explorar muitas outras possibilidades. Nós não temos lixões, nós temos aterros, e os nossos aterros sanitários, um deles já vende inclusive crédito de carbono, produz energia limpa, a partir do resíduo sólido. São Paulo tem uma escala tão grande que a engenharia reversa é uma coisa absolutamente possível na nossa cidade. Ou seja, a própria indústria se organizar de tal maneira a processar de forma reversa aquilo que ela produziu como resíduo. Como estimular a construção sustentável? Mudando de assunto. A construção civil, segundo a ONU, é o setor da economia que mais fortemente impacta o meio ambiente. Quer dizer, modelos construtivos ineficientes vão onerar quem mora ou quem trabalha naquele prédio, naquele edifício, durante a vida útil da construção. No Rio de Janeiro, qual o compromisso do senhor em tornar mais sustentáveis as edificações? Como estimular coleta de água de chuva, coletores solares, ventilação e iluminação naturais, materiais menos degradantes ou impactantes, enfim, nem sempre é algo que demande muito custo ou tecnologia muito sofisticada, apenas o bom senso de que existem modelos construtivos mais eficientes. A gente tem um projeto na Câmara, ainda não aprovado, que a gente chama de Quali Verde, e que a ideia é essa, você incentiva esse tipo de medida, essas que você se referiu, e você pratica uma redução de IPTU. Né? Então tem lá um cálculo, né, dependendo do grau de sustentabilidade que você coloca no edifício, naquela edificação, você reduz o IPTU. Agora tem um processo interessante. O senhor lançou isso durante a Rio+20? É isso, ainda não foi votado. Depende de votação para seguir Depende de votação, adiante. uma lei. Porque você fala de redução de tributo, você tem que votar. Mas o senhor tem maioria na Câmara. Tem maioria, nem sempre. Nem sempre, não é todo dia. Esse assunto incomoda. É um assunto que tem que avançar. Agora tem um processo interessante, que é essa percepção da própria Constituição Civil de que vender algo... E aí eu acho que está a solução, viu, André? Eu acho que está mais do que no incentivo fiscal. Né? A percepção da própria Constituição Civil, do mercado, de quem vai adquirir imóvel, de que eventualmente aquilo ali ainda tem um custo maior e que a tendência é diminuir. Né? O custo dessas soluções sustentáveis ainda é maior. Então aumenta o custo da edificação, portanto do imóvel no final. Eu acho que a tendência disso é diminuir. E como, se você for medir esse custo ao longo do tempo, como ele te traz economias, a iluminação, a usar energia solar, a captação de água de chuva, quer dizer, eu acho que o caminho é a percepção, a própria cultura da gente mudar, da Constituição Civil, de nós consumidores, que compramos casas e apartamentos, para essa transição. Eu acho que o governo dá aquele início com a história do incentivo. Mas essas coisas só mudam quando as pessoas se conscientizam. E acho que tem uma consciência caminhando nessa direção. Já é um compromisso. Faremos. Estamos vendo o desenho, a forma de fazer, mas faremos. O IPTU verde e o IPVA verde. Não só os prédios sustentáveis terão um abatimento do IPTU, como os carros sustentáveis terão um abatimento de IPVA. Alguém poderá dizer, mas o IPVA é estadual. É verdade, mas 50% do IPVA fica com o município. Então eu posso devolver uma parte do IPVA para o carro sustentável, o carro elétrico, por exemplo. Por que taxar um carro elétrico, né, se eu tenho a oportunidade de estimular uma indústria que ainda não aflorou no Brasil, mas em outros países já começa a chamar atenção e despertar interesse. Então o IPVA e o IPTU terão a sua versão verde na cidade de São Paulo. O crescimento desordenado da cidade. Prefeito, a especulação imobiliária atropela o planejamento urbano, desrespeita a lei de uso do solo e degrada a qualidade de vida da cidade. Poucos se beneficiam, muitos pagam a conta. Há a impressão, em algumas cidades brasileiras, isso acontece no Rio e em São Paulo historicamente, que a prefeitura, por vezes, parece encontrar alguma dificuldade de conter a sanha de lucro desse setor da economia, da construção civil. Grandes construtores, empreiteiras.
Qual é a política do senhor que o senhor pretende imprimir nesse mandato, no que diz respeito à contenção, restrição às ações especulativas numa área valorizada como é a do perímetro urbano em São Paulo? André, eu sou muito franco em dizer que quando essas coisas acontecem, sinceramente eu acho que a culpa é mais do setor público do que do setor privado. E eu vou tentar te passar um conceito do que eu penso sobre esse assunto. Em primeiro lugar, as regras têm que ser simples para evitar a corrupção. Regra complexa gera corrupção porque gera interpretação. E a regra não tem que ser interpretada, ela tem que ser a mais cristalina possível. Você tem que dizer para os empresários do setor o que você quer da cidade, qual é o desenho que você quer. Agora, a simplificação das regras tem que ser combinada com uma forte indução regulatória. É a combinação da regulação forte com a simplificação das regras que vai permitir criar um ambiente em que o empresário vai se tornar um parceiro da cidade e não um inimigo da cidade. A regra hoje é complexa? A regra é complexa e a indução não é clara. Nós temos que mostrar para a população que os investimentos são bem-vindos, desde que sigam uma regra regulatória firme, clara, transparente, que redesenhe a cidade distribuindo as oportunidades. Olha, primeiro, a gente aprovou um plano diretor, a cidade do Rio não tinha, estava 10 anos atrasado. Esse plano diretor ele define macrozonas da cidade. Então você tem uma macrozona incentivada, que você incentiva a ocupação do centro, a região portuária, a zona norte com infraestrutura já pronta. Você tem uma coisa de macrozona controlada, que é um pouco a zona sul da cidade, já estabelecida, você administra ali. Você vai definindo as macrozonas, isso a gente não tinha na cidade do Rio, hoje você tem isso, quer dizer, que dá o norte do que se espera da ocupação da cidade. Depois você tem os PEUs, projetos de estruturação urbana, que são instrumentos importantes. A cidade do Rio ainda tem PEUs para votar, para ser debatidos com a população. A cidade do Rio identificou um instrumento há 10, 15 anos atrás, que são as APACs, que é uma forma de preservação, mais do que o ambiente cultural, mas no ambiente cultural lato sensu, a percepção daquele ambiente em que se vive, mesmo que não haja nenhum prédio que tenha uma característica de patrimônio arquitetônico que deva ser preservado. Neste ponto das entrevistas, sem um saber o que o outro estava falando, os prefeitos de São Paulo e do Rio defenderam a mesma ideia. São favoráveis ao adensamento urbano, ou seja, a aglomeração de novas construções em uma mesma área da cidade, desde que isso seja feito de forma planejada. Hoje você tem baixo potencial de aproveitamento dos terrenos da Zona Leste. Você não pode edificar. Só que ali tem 4 milhões de habitantes que se deslocam mais de 10 quilômetros em média por dia para chegar ao seu posto de trabalho. Será que não é interessante, numa região muito pouco adensada, eu estimular o setor privado a levar empregos para aquela região, oferecendo renúncia fiscal de ISS, renúncia fiscal de IPTU e aumento do potencial de aproveitamento dos terrenos? Talvez, se eu fizer isso, o morador da Zona Leste vai receber esses empreendimentos de braços abertos, que serão empregos próximos às suas residências. Ou seja, de forma planejada, o adensamento urbano, no caso na Zona Leste, é uma política pública que o senhor pretende implantar? Absolutamente. Nós vamos mandar a lei de incentivo fiscal da Zona Leste para a Câmara e o plano diretor, a nossa orientação é que o plano diretor estabeleça incentivo para que o empreendedor possa levar emprego para onde está o trabalhador. Agora, tem uma coisa, André, que a gente tem que trazer para esse debate no Rio, que é uma cultura da cidade do Rio, e que aqui com você eu tenho coragem de soltar, e dificilmente num debate por imprensa, por jornal você consegue fazer, mas é o seguinte, a lógica hoje é de adensamento, a lógica hoje é de não espalhar. A gente tem que entender que as cidades estão se verticalizando, o tamanho dos apartamentos está diminuindo. O meu colega Bloomberg, prefeito de Nova York, acabou de lançar um grande programa de diminuição do tamanho dos apartamentos em Nova York. Quer dizer, cada vez mais a lógica dos grandes aglomerados urbanos é espaços verdes de qualidade, de uso comum, e as áreas privadas, as áreas nossas, cada vez menores. Então o Rio tem uma legislação
sobre esse aspecto, muito restritiva. Poucas cidades do mundo têm uma legislação tão restritiva. O Rio é muito preconceituoso com adensamento. Toda vez que se fala em adensamento, verticalização, vem a conversa da especulação imobiliária. Né? Então a gente precisa rediscutir algumas premissas que o próprio pessoal que forma opinião, né, da imprensa, do movimento ambiental, pessoas que defendem qualidade de vida na cidade, quer dizer, qualquer lugar do mundo que está se fazendo hoje é isso. A gente continua querendo empurrar as pessoas para o oeste. Né? Não, tem que ser lotes de 10 mil metros quadrados. Lote de 10 mil metros quadrados na roça só. Na cidade não dá. Né? Quer dizer, ele não é sustentável. A conta fica alta, deslocamento é grande, é mais garida com lube, é mais polícia, é mais poste de luz, é mais asfalto, é mais ciclovia, é mais infraestrutura urbana que custa dinheiro. Antes de encerrar nossas entrevistas com os prefeitos de São Paulo e do Rio de Janeiro, a gente resolveu matar uma curiosidade da equipe do programa. Eu queria saber se o senhor já viu o programa Cidades e Soluções. Em caso positivo, qual edição o senhor gostou mais de ter visto? Eu sou político, eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu já vejo sempre, né? Quando não dá para eu ver ao vivo, eu dou um jeito de gravar. Né? Enfim, acho que é um programa incrível. Mas acho que o melhor programa foi falando do centro de operações. Esse não vale, prefeito. Pô, eu tinha pensado no meu. Pois é, o programa citado pelo prefeito mostra o início dos trabalhos no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, um dos mais modernos do mundo. O prefeito naturalmente gostou por ter sido inaugurado na gestão dele. Mas será que não tem outro programa na sua lista de favoritos, prefeito? Você não foi naquele condomínio em Jacarepaguá? O Passaredo? Eu já vi todo programa seu. Mostramos um projeto de condomínio sustentável. Exatamente, então eu vou falar desse. Eu vi esse, acho que foi outro dia eu vi esse aí. Eu já vi vários, eu sei, de verdade. Não posso falar do meu, não? Por que eu não posso, gente? Que regra é essa? É um projeto do senhor. Tá bom, então vamos lá. Mas passada a frustração com o veto ao programa escolhido por ele, Eduardo Paes comentou sua segunda opção. O Cidade de Soluções é o programa dos prefeitos, predileto dos prefeitos. Agora, outro dia eu estava vendo um programa teu, né, e acho que era o condomínio Passaredo, ali em Jacarepaguá, que era uma região super bonita. Tem a reserva, atrás do maciço da Pedra Branca, tem uma reserva de Funas, é um condomínio muito bonito, eu conheço bem. E ali eles têm um modelo, uma iniciativa própria de condomínio sustentável. Eu lembro muito de um programa sobre a cidade de Barcelona, que viveu uma revolução em várias áreas, né? Fala-se muito de legado, de grandes eventos, mas Barcelona soube fazer disso uma oportunidade para alterar o quadro geral da cidade, né? Ficou muito forte na minha lembrança, mas eu sempre que eu estou zapeando e você está no vídeo, eu paro para te ouvir, e antes mesmo de pretender governar São Paulo. Eu ainda como ministro da Educação sempre tive muito apreço pelo trabalho que vocês realizam, acho um programa sério, que traz para uma parcela, 85% da população brasileira vive em cidades, 50% da população mundial. Então nós estamos falando da maioria das pessoas. É um programa muito oportuno e eu pedi inclusive para a minha equipe assistir durante a campanha e resgatar alguns programas para a elaboração do nosso plano de governo. Há algum programa que o senhor se lembra de ter visto que eventualmente funcionou como elemento inspirador? Permanente, André, permanente, de verdade. Enfim, as diversas soluções de mobilidade que você apresenta no campo dos resíduos sólidos, no campo dos recursos hídricos, apesar da prefeitura ter nesse campo iniciativas menores, acho que tudo vai formando a nossa consciência para as mudanças, para aquilo que a gente vai levando. Quer dizer, boa parte das coisas que eu disse aqui nessa entrevista é um aprendizado. Eu não sou um ambientalista, não sou um especialista no tema, mas a gente vai olhando programas como Cidade de Soluções, que dedicam-se a isso, porque na verdade Cidade de Soluções dedica a vida da absoluta maioria da população do mundo. Né? Hoje metade vive, 70% vai viver e no Brasil com mais intensidade ainda. Então as cidades são o futuro, as cidades não são um problema, as cidades têm que ser entendidas também como uma solução e o Cidade de Soluções apresenta um monte de solução para essas cidades. E nos provoca, obviamente, bastante. Muito útil, porque é muito inspirador. É muito difícil, André, sem importar uma solução sem mediação, porque as realidades são muito diferentes.
Então, agora, São Paulo tem que estar antenada com o que acontece no mundo e fazer as adaptações tecnológicas necessárias para implantação aqui do que está dando certo. Mas, como fonte de inspiração, é muito eficiente o programa. Ele realmente já faz parte, eu penso que já faça parte da rotina dos prefeitos acompanhar o debate que se estabeleceu na esfera pública sobre cidades. Prefeito, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a você. Tudo de bom. Obrigado. Okay, muito obrigado. Exato. Obrigado.